No momento em que a família pega a mulher e corre para o hospital, porque era uma luta pela vida, tá? Era uma luta pela vida. Aqui tá bom. Os dois tinham brigas assim, mas segundo a família nada que fosse muito grave, mas já estavam separados. Só que ele saía da cadeia nas saidinhas temporárias, esse benefício ridículo que a justiça concede, né? A cada 15 dias ele tinha liberdade. E a casa da ex-sogra era um ponto de referência. E ontem ele acabou tentando, aliás, essa madrugada, né, 5 e pouco da manhã, ele tenta tirar a vida da companheira, dar um tiro no peito dela. Inclusive a filha presenciou, a filha do casal presenciou. Os dois têm 2 filhos, tá? O casal tem 2 filhos, estão separados há cerca de 1 ano. E aqui é o momento em que a polícia chega para fazer as buscas. O homem está foragido, tá? Estivemos hoje pela manhã na cidade de Cambé, conversamos inclusive com a família. E já trago a reportagem completa. Mas antes, meio-dia 23, mais uma exclusiva. Eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos mergulhar de cabeça no caso do seu Valdeci da Bolacheira. Um homem, um empresário, já teve uma fábrica de bolachas que mandou bolacha para o Brasil inteiro, na cidade de Nova Fátima. Seu Valdeci foi morto, foi assassinado a tiros por uma disputa envolvendo 3 metros de terreno. Tá aqui a propriedade dele, uma propriedade grande, aqui era a fábrica de bolachas. Pode voltar aquela imagem do drone para mim, Diegão. Aqui é a propriedade, esse é o momento dos tiros, ó. Aqui é a propriedade dele. Ao lado tem a propriedade do vizinho. E acabou rolando uma disputa. Diz que um tacou fogo na mandioca do outro, que os animais ali pastavam a grama do outro e eles disputavam um pedaço de terra. Essa disputa motivou a instalação de uma câmera de segurança, aí um vizinho falou que o outro estava observando, meteram bala ali, atiraram para intimidar. Pois bem, alguns dias atrás estava marcada uma audiência na justiça para discutir de que forma eles resolveriam isso. Já que os dois não conseguiram se resolver, um juiz ia determinar. É seu, é isso e aquilo e ponto, acabou. Minutos antes dessa audiência na justiça, o seu Valdeci é vítima de uma emboscada. Saindo da fábrica ali pelo portão, aqui os tiros disparados, ó. Foram quase 10 disparos. O seu Valdeci foi assassinado e a pessoa que assassinou, segundo a polícia, participou da audiência na sequência. Foi lá como se nada tivesse acontecido, porque tentaram criar um álibi, uma cena completa para evitar o flagrante. Mas a polícia rodou com a investigação, o Atito vizinho, a mulher que, segundo a polícia, a própria era amante dele, a Maria Angélica, e o Aureliano, aluno da autoescola onde eles davam aulas, porque os dois eram instrutores, os 3 acabaram sendo presos. Segundo a polícia, o Atito e o Aureliano foram decisivos, foram eles que fizeram os disparos. E ela teve participação porque aquela picape que aparece, essa picape montana é dela. Só que os dois dizem que não sabem nada do crime. Wesley Lemos e o Lucas de Jesus estão em Nova Fátima, produziram um baita do material investigativo completo, com entrevistas exclusivas, com imagens exclusivas e que você vai ver a partir de agora. A bola tá contigo, Wesley! É uma trama, né, Parra, que parou Nova Fátima, aqui no Norte Pioneiro do Paraná, e teve repercussão em todo o Brasil. Afinal, Valdeci da Bolacheira era considerado o rei da bolacha. O homem que vendia biscoito para todo o Brasil, era conhecido em todo o território nacional. Mas, infelizmente, Parra, ele foi assassinado aqui no portão da saída desta fábrica, que fechou há alguns anos. Você consegue perceber, inclusive, aqui o barracão onde a fábrica funcionava. Tem um caminhão parado ali. E ao outro lado desse barracão fica a casa do Valdeci. De frente com a casa do Valdeci, nós vamos mostrar na reportagem, fica a casa do Atito, que seria o homem que pensou nesse crime, segundo a polícia, planejou tudo e teria cometido o assassinato com a ajuda de 2 pessoas, segundo a investigação da Polícia Civil. A partir de agora, aqui na RIC TV, o trabalho de jornalismo investigativo. São câmeras exclusivas, entrevistas exclusivas, tudo o que aconteceu, passo a passo, uma reportagem completa. E eu já te convido, depois que você entender tudo o que aconteceu, na volta nós vamos conversar com a esposa do Atito, que tem uma entrevista reveladora. Então a reportagem completa é a partir de agora na tela do BG. Exclusivo. Este é o desfecho do assassinato do empresário Valdeci da Bolacheira. Acompanhe o registro dos tiros. Na primeira sequência, 7 disparos. 18 segundos depois, o último tiro.
3 pessoas estão presas: Atito Fagundes dos Santos, Maria Angélica Leone e Aureliano da Silva Araújo. Vocês vão entender como cada um entrou na mira da polícia. A família da vítima ficou chocada diante de um assassinato por um motivo banal. A gente recebe tudo isso com uma forma assim de indignação, sabe? O quão eu não consigo nem achar palavras. Pode ser um ser humano a ponto de premeditar, de armar a morte de um outro semelhante, né? De um outro ser humano. Então você desacredita. Você desacredita do ser humano, porque nunca na vida que eu, Luma, ia virar para uma pessoa e falar, vamos matar fulano, seja lá o que for que esse fulano tivesse me feito, sabe? Então, assim, parece um pesadelo, parece que o que a gente está vivendo é um filme de terror. E pela primeira vez na TV, as imagens que ajudaram a polícia. São diversas câmeras que mostram a picape usada pelos assassinos. Estamos agora sobrevoando um local fundamental para entender essa história. O terreno em frente ao antigo Império de Bolachas de Valdecir Custódio Lopes. É aqui que entra Atito Fagundes. Ele é dono do lote e vizinho da vítima. A polícia aponta que brigas entre eles sobre o posicionamento de uma cerca que divide o espaço seria a motivação para o homicídio brutal. Estamos agora em frente de um dos portões da antiga fábrica de bolachas. Aqui ficava a casa da vítima. Do outro lado, a residência de Atito. Um morava de frente para o outro. Nós vamos nos aproximar também do terreno que motivou toda essa confusão. Está bem aqui. E ali vocês conseguem perceber uma cerca improvisada. O detalhe, Atito dizia que tinha direito a mais 3 metros de terra. Já Valdecir, que a metragem estava correta. De lá para cá foram várias discussões, boletins de ocorrência, de ameaças. O caso mais grave até então tinha acontecido em maio do ano passado, quando Atito atirou contra Valdecir, mas na época o empresário não se feriu. Depois do assassinato, vizinhos familiares foram ouvidos pela polícia e todos falaram sobre as brigas. Pelos pés de manta que ele plantou, ele botou veneno, pela cana, pelas todas as sacanagens que ele fez. Antes acontecia e ele não via. Aí depois ele começou a ver por câmera, que ele pôs uma câmera de frente. Aí ele começou a ver, aí como a câmera não pegava muito, ele pegava, a hora que ele viu o movimento dele, ele catava o celular para filmar. Certo. E registrar. E tudo ele ia registrando no boletim de ocorrência. Depois que Atito teria ateado fogo em uma plantação de mandioca de Valdecir, o caso foi parar na justiça. E o assassinato aconteceu poucos minutos antes da primeira audiência. O empresário foi baleado no portão de casa, quando saía para ir ao fórum, às 2h da tarde. Esse registro, minutos depois, mostra que Atito participou por videoconferência com um juiz de um escritório de advocacia. Como se nada tivesse acontecido. Sem a presença de Valdecir, que já estava morto, a audiência foi cancelada. Acabou de matar, tirar uma vida. Imagina, ele não teve adrenalina para ele conseguir chegar no escritório e entrar e ficar aguardando uma pessoa entrar, sendo que ele tinha matado a pessoa. Então, assim, toda essa fama dele de ser uma boa pessoa, de estar empregado há 14 anos na mesma empresa, de nunca ter tido problema com a justiça, tudo isso cai por terra. Porque como pode uma pessoa agir, fazer o que fez e simplesmente chegar lá, estou aqui na audiência. O Valdecir morreu, mataram o Valdecir enquanto eu estava em audiência. Mas como a polícia desconfiou de Atito? A primeira imagem é do local do assassinato. Quem cometeu o crime usou essa montana, mas tomou cuidado para não deixar pistas. Repare, a picape está sem placas. O flagrante que você assistiu foi gravado exatamente aqui. A polícia acredita que o assassino ficou aguardando nesta rua para o momento dos tiros. No entanto, a câmera de segurança que fica em uma fábrica vizinha não gravou o local exato dos tiros, aqui no portão
do local onde Valdecir morava. Mas, no mesmo dia, policiais militares da Rotam foram atrás de outra imagem, essencial para a investigação. A imagem que você acabou de assistir foi gravada exatamente aqui, na entrada de Nova Fátima. A Montana ainda com as placas. A característica é a mesma. Estava sem calota nas rodas e também sem a capota. A polícia apurou que o veículo pertence a Maria Angélica, que mora em Congonhas, a 15 quilômetros de distância, cidade onde a Tito trabalha. A mulher, que é a dona da Montana, é a amiga de trabalho dele. Ou melhor, ela falou para a Polícia Civil que ambos mantinham um relacionamento amoroso, mesmo com a Tito sendo casado com outra mulher. A gente fica ficante, vamos dizer isso, mas é muito de vez em quando. Eu inventei com o policial, falei, pode chamar o diamante, não tem problema, porque... Pela manhã do dia trágico antes do crime, eles foram juntos em um posto de combustíveis e abasteceram a Montana. Segundo a investigação, a mulher já sabia de tudo, mas ao tentar explicar como a caminhonete dela foi filmada na cena do crime, alegou que ele apenas disse que iria levar a uma oficina mecânica. E ele falou que ia levar minha caminhonete para arrumar a correia da caminhonete que estava arrebentada, fazendo um barulho estranho. O escapamento está furado, então muita coisinha a gente decidiu arrumar. E eu desci 1h para dar aula e ele falou, viu, eu vou levar a caminhonete lá na oficina. E de lá eu já vou. Foi assim, eu estava com pressa já, porque minha aula já estava se atrasando para mim descer para a pista. Ah, tá bom, tchau, vai com Deus. Foi só isso. E foi justamente na oficina mecânica em Congonhas que a Montana foi encontrada. Policiais militares apreenderam 2 armas dentro do veículo, uma pistola e uma espingarda calibre 12, ambas municiadas. Mas o que mais chamou a atenção foram cápsulas deflagradas no chão e perto do freio de mão. Segundo a polícia, o arsenal pertence a Tito, que foi preso em flagrante. Mas no depoimento, ele ficou em silêncio. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, tá? Mas é a oportunidade do senhor falar também, caso deseje, né? O senhor vai permanecer em silêncio? Perfeito. A polícia ainda apurou que depois da audiência cancelada, Tito foi embora com o irmão de Maria Angélica, que sem saber de nada ofereceu carona em outra caminhonete, idêntica à usada no crime. Eles teriam encontrado Maria em um posto entre as duas cidades e ela levou a Tito para Congonhas, com um carro da autoescola. Quando acabou a audiência, pediu para levar em Congonhas. Tá. Aí eu fui lá no posto Primavera, abastecer. Só que daí no caminho ligou para minha irmã estava fazendo aula por aqui, estava passando por aqui. E daí ele falou para mim, não precisa levar lá não, que a Angélica vai passar aqui pegar eu. Acabei de chegar no posto, ele desceu. A Angélica pegou ele aqui no posto. É. Ele desceu do meu carro e montou no carro que ela estava. Acho que era o carro da escola. Que horário mais ou menos? 2h30, né? Agora tem um detalhe que talvez você não tenha percebido. Na imagem da Montana chegando em Nova Fátima rumo ao assassinato, tem um homem no banco do passageiro. Para a polícia, é Aureliano da Silva, um ex-aluno de Tito. Ele estaria junto no momento do assassinato e teria sido responsável por voltar com um veículo usado no crime para Congonhas. Aí que entram outras imagens importantes. Acompanhem comigo. Aureliano teria ido de manhã conversar com a Tito na frente da autoescola, neste Gol Prata. O mesmo carro volta ao estabelecimento às 3 da tarde e busca a Tito, ou seja, depois do assassinato. Para a investigação, eles estavam indo pegar a Montana para levar na oficina mecânica. Ele morava de frente. Ele sempre soube que a casa do meu pai sempre teve 2 portões, 2 acessos. Por que no dia da audiência? Por que 2 horas da tarde? Com o sol lá em cima. Então, assim, se isso não foi para ter um álibi, eu não sei te dizer o porquê. Porque ele teria qualquer outra oportunidade. Meu pai chegando em casa à noite, qualquer coisa.
Então, com certeza, para a gente foi uma tentativa de álibi e houve, com certeza, uma premeditação. Atito Fagundes, Maria Angélica Leone e Aureliano da Silva continuam presos preventivamente. Eles já foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Valdecir da Bolacheira morreu com 62 anos. Foi considerado o rei da bolacha no início dos anos 2000, quando vendeu biscoito para todo o país. O sonho de voltar com a fábrica foi interrompido. Independente da pena, independente do que aconteça, meu pai nunca mais vai voltar. A forma que ele se foi, isso marcou a gente, traumatizou para o resto das nossas vidas. E você olhar tudo aquilo e saber que não tem mais significado. Por quê? Porque ele, né, o dono do sonho não está mais ali. Arrancaram ele dali. Depoimento forte da Luma, né? Fortíssimo da Luma. Baita trabalho do nosso Wesley Lemos, do Lucas de Jesus, na edição do João Rossato, da Priscila Sanches. Só que não para por aí. Não para nessa reportagem que é padrão Domingo Espetacular. O Wesley conversou agora há pouco com a mulher do Atito. Ele apontado pela polícia como autor do assassinato, que teria premeditado todo o crime. O que ela contou pra você? Inclusive conversou com ele na cadeia, Wesley. É uma entrevista exclusiva também, viu, Parra? Conversou apenas com a nossa equipe de reportagem, trouxe detalhes sobre o Atito. Ela é esposa do principal suspeito de cometer esse crime. Então, resumidamente, o que a reportagem trouxe, Atito trabalha em Congonhas, o crime aconteceu aqui onde nós estamos, em Nova Fátima. Segundo o que a colega de trabalho de Atito falou para a polícia, ela seria uma amante dele e teria participado do crime, segundo a investigação da Polícia Civil. Então ele sai de casa para trabalhar de manhã como se nada fosse acontecer. Vai para Congonhas, vai trabalhar, como vocês viram na reportagem, por volta das 11 horas da manhã. Ele e a Maria Angélica, que é a colega de trabalho, passam no posto de combustíveis e abastecem a Montana. Depois, às 2 horas da tarde, o crime acontece, exatamente aqui onde nós estamos, neste portão. O Valdecir da Bolacheira estava saindo para ir até a audiência. Atito também iria para a audiência, mas segundo a polícia, Atito passou antes aqui, matou o Valdecir da Bolacheira, depois foi para a audiência para criar um álibi. Acaba a audiência, Atito volta para Congonhas, de carona com o irmão da Maria Angélica até o meio do caminho. Importante a gente ressaltar, o irmão da Maria Angélica não sabia de nada, é um inocente, apenas ofereceu uma carona. Até o meio do caminho, Maria Angélica vai com o Atito até a autoescola e o Aureliano, segundo a investigação da polícia, foi com a Montana para Congonhas. Lá o Atito e o Aureliano se encontram, a Montana é levada para uma oficina mecânica onde foi apreendida. Então essa é a linha do tempo do crime. E agora, com exclusividade, a esposa de Atito confirma: ele foi o autor do crime, ele confessou para a esposa dentro da cadeia. Vamos assistir. No dia ele não voltou para casa, já foi, né? E depois de 30 dias que eu consegui conversar com ele. O que ele falou para a senhora? Assim, ele falou que estava assustado também, que estava arrependido, que ele foi pressionado pelo seu Valdecir, que o seu Valdecir tinha ameaçado ele, que era um dos dois não ia sair com vida dessa audiência. Foi o que ele falou para mim. E ele confirmou que cometeu esse crime, infelizmente. Ele confirmou que cometeu o crime porque ele foi pressionado, né? Porque o seu Valdecir, no dia mesmo, né, que ele ia indo trabalhar, o seu Valdecir foi atrás dele e falou para ele: um dos dois não ia ficar em vida para contar a história. Tem outras 2 pessoas presas, a senhora conhece essas outras 2 pessoas? Não, do envolvimento dessas 2 pessoas eu não sei de nada. Inclusive uma mulher, né, que trabalha com a Atito, diz que tem um relacionamento amoroso com ele. A senhora chegou a conversar com ele sobre isso? A senhora que é casada com ele há tantos anos? Então eu conversei sim com ele. Ele falou assim que a única relação dos 2 era profissional, né? Era profissional. E que no dia mesmo do acontecido, ele pegou mesmo o carro dela para vir para cá, para a audiência, que ele estava sem carro lá, né? Não podia pegar o carro da firma, então pegou o carro dela para vir para cá. Ele falou por que não voltou com esse carro? Não. Sobre isso daí ele não falou, não. Só
né, que ele pegou o carro dela emprestado para vir para cá. Como foi o dia dessa audiência que terminou ali com a morte do seu Valdeci? Para a senhora, assim, o Atito dormiu na casa da senhora, ele acordou, ele estava nervoso, demonstrou algum sinal que ia fazer isso? Não, nada disso. Nós saímos junto, né, para trabalhar cedo, nós ia junto cedo, ele de bicicleta e eu junto com ele de a pé, normal, conversou normal, não falou nada, só falou para mim que hoje era o dia da audiência, né, e saiu normal. A senhora nem imaginava que ia acontecer? Não. Em momento nenhum ele expressou assim, né, que estava nervoso, não, em momento nenhum. Nem nos dias anteriores ao crime? Não, nem nos dias anteriores. Para a senhora foi um choque? Foi demais da conta, porque, né, é a única coisa que eu falava para ele, e a gente conversava e ele falava para mim também, que era para a gente confiar em Deus, né, que Deus ia fazer a obra, era para a gente ter paciência, que uma hora Deus ia fazer a obra. Como a senhora mora aqui muito perto, a senhora ouviu o barulho dos tiros, o crime ou não? Não vi, eu estava aqui dentro, não vi nada. E como que a senhora descobriu que era o seu marido? Porque por causa do movimento, né? Do movimento que estava ali, e as pessoas ligando para mim. Eu só descobri que foi ele mesmo 7 horas, mais ou menos, que eu estava esperando ele chegar do serviço e ele não chegou. E eu liguei no serviço dele, né? Liguei no serviço dele, daí a mulher que trabalha com ele que falou para mim que ele tinha sido preso, que ele estava sendo acusado da morte do seu Valdeci. E o que a senhora espera a partir de agora? Deus é justo, né? Deus vai fazer justiça, conforme, né? Conforme ele queira. Né? A senhora acredita que o Atito tem que ficar preso ou não? Não acredito que ele tem que ficar preso, não. Porque... Mesmo diante de um crime tão grave como esse? Porque igual eu tô falando, né? Eu não quero que ele fique preso. No meu ver, eu não quero que ele fique preso. Então, que prevaleça a justiça de Deus, né? Se Deus vê que ele, né, fez esse crime e que mereça ficar preso, então seja feita a vontade de Deus, né? E que seja uma coisa justa, né? Que as pessoas não vê só o erro que ele fez, que ele cometeu, que vê o que aconteceu também, que aconteceu antes, né? O porquê, porque a pessoa não mata a outra pessoa assim por nada, não, né? Sem a pessoa ter feito nada assim por nada, a pessoa não mata o outro, né? Foi planejado? Não foi planejado. Mas ele foi no horário, perto da audiência, para cometer esse crime, aparentemente outras pessoas envolvidas. A senhora acredita que ele teria capacidade de planejar um crime desse? Sei lá, isso aí a gente não pode dizer, porque ninguém conhece ninguém, né? Por mais que você convive com a pessoa não conhece o suficiente, não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Mas que ele expressou, assim, alguma alteração que ia fazer, que não, isso nunca ele fez isso, nunca ele demonstrou para mim esse tipo de atitude. E só para dizer para você, a esposa do Atito não tem nada a ver com a história, pelo menos a polícia não apontou nada de errado com ela, nada. Agora, alguns pontos que ela fala me chamam a atenção. O primeiro dela é que ela diz que ele está arrependido, ou seja, que ele confessou o crime. E a polícia não tem dúvidas de que foi ele que matou. Outro ponto que me chama a atenção, quando ele fala assim, quando ela fala assim, e ele falou para ela, né, que alguém não sairia vivo daquela audiência. Você viu o que ela falou? Que ele falou para ela, ó, alguém ia sair morto daquela audiência. E ela diz que tem que entender o outro lado, ou seja, Wesley, o clima hostil entre o Atito e o Valdeci era de longa data. Os dois estavam num pé de guerra, segundo a esposa do Atito, Wesley. Sem dúvida, Parra, e o Atito é casado com essa mulher já há 23 anos. Eles moram nessa casa há 4 anos, ou seja, eles se mudaram para frente da casa do Valdecir da Bolacheira há 4 anos. O casal tem apenas um filho que mora em São Paulo, capital, não mora aqui em Nova Fátima.
Como você disse, importante a gente ressaltar mais uma vez que a esposa do Atito não tem ligação nenhuma com esse crime. Ela não estava sabendo o que iria acontecer, segundo a investigação da Polícia Civil. Ela não foi investigada. Ela é uma inocente nesse caso que conversou com a gente e trouxe os detalhes de quando ela descobriu que o marido estava envolvido neste caso. Ela foi visitar o marido, inclusive, na cadeia, e o Atito confessou para essa mulher que foi ele que cometeu o crime. Não deu detalhes de como aconteceu, não falou quem são as outras pessoas que estavam com ele nesse planejamento. Em relação a Maria Angélica, que quando ela conversa com o delegado e fala para o delegado que ela tinha um relacionamento amoroso com o Atito, ou seja, um relacionamento extraconjugal, na conversa do Atito com a esposa dele, ele negou isso, falou para a esposa que não tem nenhum tipo de relacionamento com a Maria Angélica, seria apenas uma colega de trabalho e ele teria emprestado o veículo, a montana dela, porque estava sem o veículo. Mas ele confessou, né, que cometeu o crime para a própria esposa. Nós temos, inclusive, Parra, um segundo trecho dessa entrevista, que é um relato exclusivo. É um relato exclusivo aqui na tela do Balanço Geral. Você só vê aqui um dos casos mais graves que aconteceram neste ano. Vamos acompanhar o segundo trecho. No início que a gente veio para cá, o seu Valdeci começou assim, com uma amizade assim, meio estranha comigo. Eu chegava do serviço, que eu trabalho até meio-dia, né? Eu chegava do serviço, ele estava me esperando aqui no portão. Então eu vinha para abrir o portão, ele sentava ali. Ele começou com essa amizade. Eu fui e falei pro meu esposo, né, que eu não estava gostando disso, né? Que sempre que eu chegava, ele estava aqui, sentado aqui, me esperando. Mas as confusões eram por conta de uma cerca, né, aqui do terreno. Por causa do terreno que a gente comprou, onde eu falei pro senhor, né, que ele criava as vacas dele soltas aqui, e ele achou ruim da gente comprar e a gente queria cercar o terreno. Inclusive, outra vez também tiveram tiros, já que o Atito teria disparado, inclusive. Quem que atirou primeiro foi o seu Valdeci, né? Foi bem na época que a gente comprou o terreno. Aí o meu esposo chamou ele para conversar, disse que ia cercar o terreno, a gente ia fazer muro, e o seu Valdeci não gostou, né? Falou para ele assim que era para ele fazer o que ele quisesse. Aí no outro dia o meu esposo, né, era feriado, foi lá limpar o quintal, limpar o terreno, né? Foi limpar o terreno e ele não gostou. Ele atirou, ele foi, né, lá primeiro e atirou no meu esposo primeiro. Aí o meu esposo, né, ficou assustado, com medo dele pular o muro e eu estava aqui dentro também. Foi aonde o meu esposo pegou a arma e atirou para cima para que ele não pulasse aqui dentro de casa armado. Então foi isso que aconteceu. Ou seja, os dois viviam em pé de guerra, o seu Atito com o seu Valdeci. Só que precisava chegar a esse ponto. Uma coisa é você registrar um boletim de ocorrência como tinha ali. Outra coisa é você ir para a justiça para que o juiz pudesse dizer de quem que é a terra. Cadê a documentação sua, Tito? Valdeci, cadê a sua documentação? Vamos confrontar quem que é o dono desse terreno. Rapaz, é seu. Ó, tira suas coisas que é dele. Ó, isso aqui não é seu não, é dele. Tira a cerca que é dele. Beleza, resolve. Só que no dia em que eles iam resolver isso na justiça, o Atito resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Se achou no direito, segundo a polícia, de assassinar o Valdeci. 3 metros. 3 metros de terra. É o que vale uma vida humana hoje. 3 metros de terra. Faz a conta de quanto que valia isso. Quanto que valia o terreno? 3 metros de terra. Quanto que valia? É o preço da vida do seu Valdeci. Parabéns, Wesley, pela sua reportagem. Muita gente elogiando aqui no nosso canal no YouTube a reportagem investigativa que você e o Lucas, e com o apoio da nossa produção, conduziram aí em Nova Fátima. Parabéns mais uma vez, Wesley. Que justiça seja feita, já que não foi feita para a divisão do terreno, que seja feita agora para a condenação de quem está envolvido, viu, Wesley? Nós vamos continuar acompanhando, né, Parra, todo esse trabalho. O trabalho de jornalismo investigativo nunca é somente do repórter, conta também com o repórter cinematográfico Lucas Jesus, que é meu grande parceiro em todos esses casos que nós trazemos aqui na tela do Balanço Geral, e claro, a nossa produção, equipe de edição, Luciano Augusto, editor-chefe, e também a você, o apresentador Gustavo Parra, que conduz muito bem os assuntos. Além disso, né, Parra, eu quero deixar registrado aqui os meus sentimentos à família do Valdeci da Bolacheira, que foi atenciosa com a gente,
gente, conversou conosco, né, trouxe todos os detalhes também nesta reportagem, espera também por justiça. A esposa do Atito, que não tem ligação nenhuma com essa, hoje ela também recebeu a gente, conversou com a gente, trouxe todos os detalhes em relação a esse caso. Nós vamos acompanhar, é importante a gente ressaltar também